Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, vamos meditar um pouco as leituras de hoje. A primeira de Zacarias é uma leitura profética, que prevê a vinda de Cristo. Vamos lá. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi, casa, descendência. Quem que é descendente de Davi? José, que foi o pai adotivo de Jesus. Então, na mentalidade judaica, a descendência é masculina. Então aqui, Deus honrou, né? Um dos motivos que a Bíblia é muito fidedigna é que os apóstolos poderiam dizer, no livro de Mateus, tudo, Jesus, filho de José. Não. José que gerou Jesus. Não, na Bíblia fala José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. É um dos critérios de credibilidade da Bíblia, porque é muito importante para os judeus essa linhagem, para provar que houve o cumprimento da profecia. E sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e de oração. Graça e oração. Qual é o nosso entendimento hoje, aprendizado? Graça são todos os benefícios que Deus dá a nós. Graça é a antecipação da glória. Quanto mais vida de graça neste mundo, mais vida de glória no céu. Como é então que se obtém a graça? Pela oração. Diretamente proporcional. Aumenta a graça, aumenta a oração, aumenta a graça. Diminui a oração. Então, quem reza muito, tem muita graça. Tem uma vida sobrenatural. Não é que fica rico, não adoece, não morre. Não. E não tem problemas familiares. Não. Tem uma vida sobrenatural. Está acima dessas coisas. Consegue ter um monte de dons, sabedoria, fortaleza, esperança, fé, que quem não reza não tem. Quem reza pouco, tem pouca graça. E quem não reza? É uma desgraça. Gente que não reza é uma desgraça. E é em todas as letras. É gente tapado, que não tem nada de vida sobrenatural. Como é que vive uma pessoa que não reza, que não vem à missa, que não confessa, que não faz nada? Buscando os prazeres do corpo que dá, é uma comidinha ali, barrigona.
escorrendo a gordurinha, um sexozinho à noite, uma birita, um joguinho ali de carta, de baralho, um cigarrinho, né? A preocupação com os negócios, acorda até 5 horas da manhã para trabalhar, para ir para a fazenda, chega 10 horas da noite, com um bafinho de álcool, já preocupado com o outro dia, ligando para 10 mil pessoas. Uma vida de cão, em outras palavras. Até no carrão, com dinheiro, mas topeira, não tem vida sobrenatural. Não consegue entender que o mais importante que nós temos é a alma. A alma que leva, que dá dignidade, que dá paz. É a pessoa inquieta, o tempo inteiro pensando nos negócios. É a pessoa que se relaciona mal. Se você quer descobrir uma pessoa que não reza, é simples. Ela relaciona mal ou nada com Deus. Ela não vem na missa, ou vem de vez em quando, vem na São Sebastião, na festa de Nossa Senhora da Guia, para marcar uma presencinha. Até, por enquanto, ainda dá para manter uma fezinha fake, né? Participa ali para dizer não. Às vezes até fala, eu quero ajudar a igreja, mas não vai nas missas direto, não confessa, está em pecado, nada. Então, como é que ela se relaciona? Não relaciona quase nada com Deus. Na família, é o tipo de pessoa péssima de relacionamento na família. Não conversa direito com a esposa, ou vice-versa. Tem mulher também que é workaholic, né? Que gosta de trabalhar. Quando ganha mais que o marido, então, joga na cara dele o tempo inteiro. Mas relaciona mal com a esposa, chega tarde, já fala para a mulher deitar na cama, quer um sexozinho para saciar um pouco, trata como objeto. Os filhos já estão dormindo, nem vê ele direito. Ou então, quando está acordado, está no celular, manda os filhos para lá. Ou seja, relaciona péssimo em casa, péssimo, não tem patada, não conversa, fica acantoado, não tem nenhum tipo de... Sabe a pessoa ranzinza, que não tem... Você espreme, não sai nada que presta? E às vezes é grande e respeitado na sociedade, porque tem dinheiro, às vezes, né? O que mais? Como patrão, péssimo patrão, trata pessoas de uma forma má, trata mal, maltrata, vê só como produtor de lucro, não como ser humano, né? Fica danando, humilhando, péssimo. Relaciona mal no trabalho, relaciona mal em casa, relaciona mal na igreja, ou zero na igreja, né? Péssimo de relação, ruim de relação. Né? Preocupa só com os o lucro, se está tendo lucro ou não. Sofre quando não tem. Tinha um amigo meu, antigamente, quando eu trabalhava mais como médico, ainda vou falar como agora, que era muito apegado, ele mexia com boi, e ele, na época de vender, ele ficava perguntando, e aí, vende ou não vende? Vende ou não vende? Se vendesse o boi e a arroba subisse em seguida, era 1 mês de cama. Aí a esposa chamava para eu ir lá, para conversar, e eu não tinha essa bagagem espiritual que eu tenho hoje, né? Porque senão eu ia chegar lá assim, você vai morrer, caboquinho. Esse gadinho seu aí não é nada. Daqui a pouco os vermes te comem, acorda, desapega, sai dessa vida, né? Vai viver uma vida de verdade, essa falsa vida. O tempo inteiro. 1 mês de cama, só porque a arroba subiu depois. Né? Como assim? Que escravidão é essa? Que vida é essa? É uma vida de topeira quem não reza. É uma vida inquieta. Às vezes quer até se sobrepor, né? Às vezes quer até entrar na política, quer se aparecer para tentar, mas fica tapando um buraco, porque a alma está vazia. Só Deus preenche a alma. Isso dá uma inquietude total. E aí vem os vícios, as escravidões, destrói família e assim por diante.
Pronto. É ou não é uma desgraça? Quem não reza? Total. Por isso que é importante, gente. Eu sou como a voz que grita no deserto, né? A gente vem falando e vem falando. Eu estou vendo os ataques aí cada vez mais ao agro, e a conversão é pequena ainda. Era para estar tendo umas procissões agora nessas colheitas aí, de rosário, de penitência, para enfrentar o que o capeta está preparando para vocês, para nós todos, né? Porque quando destruiu o agro. Mas a conversão ainda é muito pequena do que deveria ser. Muito pequena, né? Mas uma coisa que eu até tenho proposto para você entender essa questão da oração e de que a vida verdadeira é a vida em Cristo, é a vida da alma. Eu tenho feito uma proposta, fazer piquenique no cemitério, né? Eu vou pedir para confeccionar um monte de toalhona com xadrez. Se você tiver vergonha ou um pouco de nojo de comer dentro do cemitério, você, naquela graminha de fora, e você vai visitar túmulo por túmulo e anotar quanto tempo eles estão lá. Você vai ter uma estatística muito assustadora. A maioria estão lá mais tempo do que nesse mundo. Mais tempo. Quem estava num casebre ou numa casa com piscina, 6 suítes, que não tinha nem R$1 no bolso, ou tinha, sei lá, quantos alqueires de soja, de gado. Na época não tinha tanto, às vezes os mais antigos, né? E aí, quando você parar de frente ao túmulo e ver que ele está ali mais tempo do que nesse mundo, você vai refletir outra coisa. O que foi definido ali vai ser para sempre na vida dele. É outro passo. O que está como que chama quando o juiz dá a sentença? A sentença dada ali é eterna. E sabe o quê? O quê que vai definir se a sentença for o céu? Tudo que aquela pessoa fez primeiro para Deus e de caridade, que não é pago por dinheiro. E aí você vai pensar assim, a minha vida hoje, diante desse túmulo, a minha vida, se eu tivesse nele agora uma sentença, o que teria da minha vida sobrando, que foi para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo mais? Isso é importante, gente, para você entender que nós estamos gastando energia demais para coisas desse mundo e esquecendo que existe uma vida eterna. Uma vida eterna. Tudo o ser humano gosta. Médico, eu estou olhando a medicina hoje, médico que faz tudo certinho, o consultório, ele demora, tudo bem que ele fica bem mais sólido. Mas o médico que gosta de picaretagem, de inventar um sorinho de uma cor, de outra, que põe um monte de remedinho que ele mesmo, isso é até proibido, né? Ele mesmo prescreve, aí você só tem esse remédio, Fórmula 1, Fórmula 2, né? Ou então o leite tal, que só ele tem, toma um sorinho lá, que se você somar tudo que está no soro, não dá R$10, você paga 2.000, enche, não é assim? Enche. Estou mentindo? Tudo que é certo, vou ali em São João, tem o batismo de fogueira, que é pecado grave, enche de gente, até de fora, para dar umas... teve gente que até falou assim, Padre do céu, que coisa horrorosa, dá umas voltas, fala não tem nada com nada, porque se você não dá glória, enche de gente. Quando é para batizar na igreja, a gente fala que os padrinhos têm que ser de igreja, os padrinhos têm que ser... Aí já é uma maior dificuldade. Então não vou batizar. Se não for o padrinho tal, que nem vai na igreja, nada, nem reza, não tem nem os sacramentos, já emburra. Mas vai lá na fogueira, mete o menino lá. Uma coisa que é gravemente grave. É tão grave que nós não batizamos quando alguém vem de alguma religião que foi
batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como alguns protestantes. A igreja, a gente não batiza. Eu já atendi gente da Assembleia que virou católico, que chorou querendo ser batizado de novo. Nós não brincamos com isso. Só batiza quando é seita, alguma coisa assim, né? Inclusive, fique esperto, está tendo umas seitas ortodoxas em Goiânia. Quase que eu faço um casamento nulo aqui, porque falou que era ortodoxo, mas depois era uma seita. Mas aí cria um monte de conflito. Quando é um batismo de verdade, faz o maior pouco caso. Nossa, assim, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, gente. É uma coisa, como se a igreja fosse assim, algo que, tudo bem, não quer, vou batizar na fogueira. Batizar na fogueira, além de você não ser batismo, é pecado mortal, grave, é superstição, é paralelo, mas vai. Né? Já peguei um monte de gente, quando eu visitava lá, o pessoal, tomando esses remedinhos que ninguém sabe o que é fórmula tal, descompensado de diabetes, descompensado de tudo. Porque se você for no endócrino certinho, vai te pôr o pé no chão, né? Vai te mostrar que a vida não é assim. Você vai ter que ter uma alimentação diferente, você vai ter que ter exercício. Não tem a fórmulazinha que cai do céu, o sorinho que você toma, que você fica revigorado. Né? Mas a sociedade doente, parece que falta um bom senso. Então é importante meditar a morte. O que a minha vida tem que vai ficar para a vida eterna. Porque senão, gente, é para sempre no inferno. Eu tenho falado isso, o inferno existe. Eu li aquele livro de 33 mil pessoas, 32.995 para o inferno. Na visão do diácono santo lá. Só 5 para o céu. Vocês não têm medo. Blaise Pascal, que é um filósofo francês, dizia, eu não apostaria com cristão. Por quê? Porque se não tivesse nada, o que é impossível, porque a igreja diz que tem, ninguém sofre. Mas se tem um inferno, olha o que não vai virar. Então, a primeira coisa, gente, para ter uma vida de graça, é rezar. É simples assim. Rezar, oração, que eu estou dizendo, não é só oração. Os sacramentos, confessar frequentemente, vir à missa, colocar a prioridade da missa dominical, as outras missas, adorar o Senhor, rezar o rosário, ler a Bíblia. É a primeira coisa para você ter uma vida de graça, sobrenatural, acima do natural. Para você entender que religião, hoje também, até faço um parêntese com denúncia, hoje também nós, católicos, cristãos, estamos todos aguados, né? Por exemplo, eu estava querendo fazer uma Cerco de Jericó na escola. A secretária estadual de saúde disse que não, que vai ser processado, que não pode pôr religião. Secretária, são 83% de cristãos no Brasil. A Constituição, no artigo 5º, dá direito. Estado laico não é Estado ateu. Nós temos 9% de ateus no Brasil. Você está aí para servir 83% de católicos e protestantes, né? 57% de católicos, 27%, nós já caímos um pouco, né? Mas 27% de evangélicos. Que história é essa que você vai... Os políticos existem para nos servir. E nós calados, os pais ouvem as estupidezes dessa na escola, que não pode ter religião, e enfrenta. Eles estão lá para servir o povo brasileiro. Aqui não é um Estado ateu. Não é um Estado de Umbanda. Porque às vezes tem apresentações de Umbanda, né? Se você quer respeitar a Umbanda, é 1% da população brasileira. Eu sei que o presidente tomou posse com Umbanda, que é a cara dele, né? Tudo bem, opção dele. Nós respeitamos. Mas calar 83% de brasileiros, dizer que vai ser processado porque a criança tem direito à religião, sabe por quê? Porque quem sacia esse desejo, essa carência das famílias desestruturadas, de pai e mãe, é o amor de Deus. Eu fui numa escola, numa cidadezinha de menos de 3 mil habitantes, que a maioria das crianças se cortam. Quem faz ajuda social em grande parte dos lugares é a igreja.
Quem cuida do psicológico é a igreja. E aí vem os pais e vão aceitando tudo. Nós temos que botar esse povo no lugar deles. Que coisa absurda é essa? Se político está lá para servir o povo, isso está virando uma pandemia. Está cada vez mais, as irmãs também já foram tiradas, né? Cada vez mais, o Estado é laico. Estado laico é Estado que respeita e dá liberdade a todas as religiões. Não é Estado ateu. Bota isso na cabeça. Porque senão daqui a pouco vai ser milhares e milhares de crianças doentes, suicidando, porque não tem sentido na vida. Que sentido tem essa vida que não tem pai, não tem mãe, a mãe usa droga, o pai não está nem aí, e a criança não tem nem Deus para falar. Não pode falar de Deus. Às vezes nas ações sociais também já ouvi isso. Não pode falar de Deus, mas pode falar de um monte de coisa imoral. De Deus não pode falar, meu Deus do céu. Que coisa louca é essa? Nós temos que impor a nossa fé. Nós somos 83%, todo mundo igual o rã. Um grupinho pequeno de gente que não estão lá aquecendo um fogo, e nós, as rãzinhas católicas, morrendo, né? Deixando tudo morrer. Que absurdo é esse? Então, gente, nós estamos vivendo um caos. Se o povo não... E olha só, eu sou quem mais preocupo, e por mais que eu ame vocês, não é igual ter meu filho. Eu sei que vocês se preocupam com seus filhos, seus netos. Se tivesse filho e neto meu, estava doido já. Mas a maioria das famílias estão nem aí. Deixa as coisas rolarem. Deixa esse povo fazer o que quer. E faz lei anticristã, e quer matar criança, e vai. E nós, todo mundo quieto, né? Vai chegar num ponto que vai ser difícil reverter. E os pais já estão sofrendo a consequência em casa. Mas eu não tenho condição de ficar bem. Reza então, põe a família para rezar. Não estou falando que vocês têm que ser revolucionários. Estou falando que vocês têm que rezar, fazer penitência, e contra essa corrente satânica que está acontecendo no Brasil e no mundo, de querer calar a grande maioria dos cristãos. Quem quiser seguir, renuncie a si mesmo. Seus desejos, seus caprichos. Não está na hora de se preocupar mais com sua casinha, sua piscininha. O que adianta sua piscininha com um monte de problema em casa? Adultério, droga. Você vai querer jogar terra na piscina, só. Não vai ter nem tempo para tomar banho. De tanto problema que você vai ter. Esquece dessas coisinhas. Minha viagenzinha para a praia, para as Maldivas. Minha plásticazinha. Preocupa agora com a vida do seu filho, espiritual, primeiro. Né? Depois, se der tempo, você faz outras coisas. Acordem, rezem, fazem penitência. Vem, traz os filhos para rezarem. Põe as crianças para rezarem. Tanto o ataque que está falando à família, aos valores, ao agro, a tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo não é ao acaso, não, gente. É ação satânica. Estou avisando para vocês. Precisamos de gente rezando. Bem, é o que eu posso dizer. Né? Se vocês quiserem marcar o piquenique no cemitério, a gente já manda confeccionar as toalhas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão